Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Hoje vou falar deste circuito que está aqui. Portanto, este é um circuito para controlar a velocidade de uma ventoinha. Funciona como se fosse um regulador de tensão, cuja tensão de saída pode ser regulada consoante o valor de temperatura lido por este termistor. Portanto, este termistor MTC que está aqui. Portanto, eu mais à frente irei explicar acerca do funcionamento do circuito. Portanto, basicamente, isto é um circuito que permite controlar então a velocidade de uma ventoinha de 2 fios. Portanto, normalmente é para ventoinhas que não oferecem a possibilidade de fazer o controle por PWM, ou seja, por modulação da largura de pulsos, e serve então para este tipo de ventoinha que está aqui. Portanto, esta é uma ventoinha de 12 volts, portanto está aqui agarrada a um dissipador, porque pronto, estou aqui a utilizá-la também para outros testes. E este modelo de ventoinha em particular pode trabalhar com tensões inferiores, portanto a partir de 4 volts e meio, e consoante a tensão que recebe, varia-se então a velocidade da mesma. Portanto, voltando aqui então ao circuito, este circuito já agora eu devo dizer que está preparado para oferecer uma tensão entre 4 volts e meio e 7 volts, portanto quando o termistor em uma temperatura alta, a tensão tende a aproximar-se aos 7 volts, portanto está limitado a esse valor. Isto também por uma questão de conveniência, visto que este circuito em particular foi construído para servir como teste e vai ser utilizado num projeto de um amplificador de DRF cuja tensão de entrada mínima é de 8 volts. Portanto, eu aqui tenho que garantir que a tensão máxima é de 7 volts por uma questão de consistência e também porque no caso desta ventoinha que eu vou utilizar no projeto, não vale a pena ter aquela rotação máxima que se tem aos 12 volts, porque a refrigeração que a ventoinha mais o dissipador oferecem já de si é suficiente. Portanto, vou fazer então uma demonstração do funcionamento deste circuito, já a seguir. Mais à frente irei então detalhar acerca do funcionamento do mesmo, portanto apresentando também o diagrama, e também vou mostrar como é que se pode parametrizar o circuito de modo a ter uma gama de tensões diferentes. Portanto, também vou mostrar um outro circuito que fiz que atinge até 12 volts. Portanto, tem uma rampa, digamos, mais abrangente, e isso nota-se no funcionamento da ventoinha. Antes de passar à demonstração, queria apenas mostrar a folha de dados relativamente ao modelo da ventoinha, portanto, daquele modelo específico que apresentei anteriormente. Portanto, isto é uma ventoinha da Sonome, modelo MF40101VX, 1000UA99. Portanto, e uma coisa que esta ventoinha permite é trabalhar com uma gama de tensão desde os 4,5 até aos 13,8 volts DC. Portanto, e uma coisa que aqui não é especificada é que o número de rotações da ventoinha varia consoante a tensão, o que até é ótimo, porque dado que esta ventoinha tem aqui 8500 rotações por minuto, acaba por ser uma ventoinha um pouco ruidosa, ainda para mais tratando-se de uma ventoinha de 4 cm. Portanto, até é conveniente descer a tensão da alimentação, portanto ela não tem que trabalhar necessariamente aos 12 volts, pode trabalhar a uma tensão inferior. Tenho tudo preparado para uma primeira demonstração. Portanto, o meu circuito está ligado aqui a 12 volts e a ventoinha também está ligada ao mesmo. E vou mostrar então o que é que acontece, portanto, quando eu aqueço aqui o termistor com o ferro de soldar. Portanto, eu não encosto diretamente a ponta do ferro de soldar aqui. Eu creio que já é evidente que as rotações da ventoinha estão baixas, portanto, pelo que se ouve no microfone, até porque coloquei o microfone perto da ventoinha. E vou então aquecer o termistor.
E nota-se pelo áudio que as rotações aumentaram significativamente. Portanto, eu estou aqui a arrefecer o termistor com o dedo. Portanto, e nota-se novamente pelo áudio que as rotações foram para o valor que estava antes. A saída do circuito está agora ligada ao multímetro, portanto está aqui a medir a tensão de saída, portanto estão 4,9 volts, portanto eu diria que neste momento estão cerca de 23 graus. Vou então novamente colocar a ponta do ferro de soldar diretamente debaixo do termistor. Portanto, e note que a tensão aproxima-se dos 7 volts, portanto que é o limite de tensão deste circuito, tal como ele está. Portanto, se eu colocar aqui os dedos, o termistor arrefece mais depressa. Portanto, e de facto a variação da tensão de saída é bastante notória. Feita a demonstração, passo a mostrar o diagrama do circuito, portanto do circuito que eu mostrei anteriormente, e já agora tenho aqui também o layout da placa. Portanto, o circuito é muito simples. Portanto, isto trata-se de um conversor DC-DC, é o TPSM 265R1, portanto este é o elemento central, é um conversor DC-DC da Texas Instruments. O valor da tensão de saída é determinado em conjunto por R1, R2 e R3. C1 é o condensador de desacoplamento da tensão de entrada e C2 cumpre a mesma função, mas relativamente à tensão de saída. Portanto, para estabelecer estes valores, nada melhor do que consultar a folha de dados, portanto, do TPSM 265R1, e é-nos dada aqui uma equação para determinar quais são os valores a usar. Portanto, a folha de dados recomenda para RFBT, portanto que este resistor está aqui, que no meu caso é R1, um valor de 100 k ohms. Portanto, esse é o valor recomendado e eu de facto fixei esse valor a 100 k ohms, tal como recomendado na folha de dados. E vou então calcular aqui qual é o RFBB, que no meu caso é R2. Portanto, eu no meu caso quis que a tensão de saída máxima, o valor máximo fosse de 7 volts. Portanto, vou então calcular aqui esse resistor. Já agora, devo dizer que aqui R3 nós podemos ignorar este valor, visto que a tendência de um termistor NTC é descer a sua resistência com o aumento da temperatura. Portanto, eu vou considerar que num caso extremo R3 vai ter um valor de 0 ohms, portanto vou só considerar agora para já R2, isto para o valor máximo possível. Portanto, 1,223, voltando aqui à equação, a dividir por, abre parênteses, 7 volts menos 1,223, vou fechar os parênteses e vou, portanto, fazer igual e multiplicar tudo por 100 kΩ, que é este valor que está aqui do RFBT. Portanto, eu tenho aqui um valor de 21,17 kΩ, portanto este seria o valor de R2, só que na realidade o valor mais próximo é de 21 kΩ. Portanto, e foi isso que eu escolhi, 21 kΩ, e isto dá aqui uma tensão aproximadamente de 7 volts. Portanto, isto não precisa de ser exatamente 7 volts, mas é bastante aproximado. Agora, resta-me então calcular relativamente R3. Portanto, eu estabeleci que aqui o valor, no mínimo, o valor da tensão de saída, teria de ser de 4,5 volts.
Portanto, vou calcular então qual é a resistência máxima deste conjunto de R2 e R3. Portanto, indo aqui novamente a equação 1,223 a dividir por, abre parênteses, 4,5 menos 1,223, fecha parênteses, igual vezes 100. Portanto, aqui o valor máximo do conjunto de R2 e de R3 que eu posso ter é de 37,32 kΩ. Portanto, o que é que eu tenho então que fazer? Escolher aqui um valor do termistor, aliás tenho aqui já a folha de dados. Vou escolher aqui um valor do termistor de tal maneira que o conjunto tenha então um valor abaixo de 37,32 kΩ em termos de resistência. Portanto, se eu escolhesse aqui um termistor de 30 kΩ, nunca iria ter obedecer esse critério, porque com os 21 kΩ eu teria aqui 51 kΩ, portanto não dá. Idem, aspas, aspas, se eu escolhesse aqui um termistor com valor de 20 kΩ. Portanto, aqui o conjunto teria 41 kΩ, o que até está próximo deste valor que está aqui, mas ainda excede. Portanto, o valor que eu posso escolher será um de 10 kΩ. Portanto, em termos de valor de resistência, tenho que escolher aqui um termistor de 10 kΩ. E de facto foi este que eu escolhi. Portanto, o KC 103J2K tem um valor de 10 kΩ a 25 graus. Portanto, isto é 25 graus, portanto pode ter até um valor inferior a 20 graus, por exemplo. Mas garante-se aqui uma boa margem de segurança. Portanto, a tensão de saída deste circuito será certamente superior a 4,5 volts, isto numa temperatura considerada normal. Estes 4,5 volts, portanto, vêm da leitura da folha de dados da ventoinha, portanto, em que especifica uma tensão mínima de 4,5 volts. Agora, o que é que acontece? Portanto, se eu quisesse ter aqui outros parâmetros, por exemplo, eu determinava que agora a tensão de saída máxima é de 12 volts, mas mantinha a tensão mínima a 4,5 volts. Portanto, eu aqui, novamente, vou fazer o mesmo método, vou usar o mesmo método. Começo então por calcular R2, que por acaso na folha de dados já nos é dado esse valor, portanto é de 11,3 kΩ. E eu agora só tenho então que escolher aqui R3, portanto, se eu tenho aqui um resistor de 11,3 kΩ, já posso escolher aqui um termistor com 20 kΩ, que seria este que está aqui. Isto porque, portanto, se eu somar 11,3 a 20, tenho aqui 31,3, portanto o conjunto de R2 e R3, portanto 31,3 kΩ, a resistência total, e não quebro ainda este critério e consigo ter aqui uma variação bastante grande em termos de tensão do circuito. Por acaso acontece que eu fiz aqui uma alteração ao circuito, portanto eu montei na prática um outro circuito, mas com valores um bocado diferentes. Eu, como não tinha resistores de 11,3 kΩ, tive que usar aqui 10 kΩ, mas coloquei aqui um termistor de 20 kΩ, portanto o KC 203J2K, que este está aqui. Utilizei esse no novo circuito e vou passar então a fazer a demonstração com esse circuito. Portanto, não interessa fazer já agora essa demonstração de modo quantitativo, apenas cabe mostrar-me como é que esse circuito se comporta com esses parâmetros. E uma coisa que se nota logo é de facto a rampa de aceleração da ventoinha é muito mais notável, visto que a gama de tensões que este circuito oferece é muito mais abrangente. Pronto, isto é só para mostrar que de facto é possível parametrizar este circuito de acordo com as especificações que o projeto requeira.
Para finalizar, tenho tudo preparado para uma demonstração com o circuito alterado. Portanto, novamente tenho aqui o microfone aqui a captar o som da ventoinha. Também tenho aqui o multímetro para medir a tensão da saída. Portanto, neste momento tenho aqui 4,8 volts à saída do circuito. Portanto, esta é a tensão que a ventoinha está a receber. Vou encostar aqui a ponta do ferro solar ao termistor. Portanto, nota-se que a ventoinha acelerou bastante, acelerou muito mais, e atinge aqui uma tensão de 11,8 volts, que corresponde mais ou menos àquilo que se estava à espera, visto que o termistor ainda tem aqui alguma resistência. Portanto, arrefecendo aqui o termistor com o dedo, a velocidade da ventoinha desce bastante e a tensão também, e basicamente esta é a demonstração que eu queria fazer. Portanto, isto mostra como de facto é possível parametrizar o circuito aos requisitos de qualquer projeto. Posto isto, da minha parte então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se quiser colocar alguma questão, por favor disponha que eu responderei, e até uma próxima.